Boa noite, eu faço parte do grupo A do Polo UAB de Caratinga. Nós vamos falar sobre a educação no Brasil, a história das rupturas. Ruptura é o mesmo que rompimento ou interrupção. A história da educação brasileira, ela evoluiu em rupturas. A primeira grande ruptura travou-se com a chegada dos portugueses ao território do Novo Mundo. Os portugueses trouxeram um padrão de educação próprio da Europa. O que não quer dizer que as populações que aqui viviam, eles não possuíssem características próprias de se fazer a educação. Um exemplo dessa diferença, né, de cultura está numa série gravada pela extinta Rede Manchete, chamada Xingu, onde eles mostram várias crianças da tribo subindo nas ocas que eram altíssimas. Quando os jesuítas chegaram aqui, eles trouxeram, além da moral, dos costumes e da religião europeia, também os métodos pedagógicos. Esses métodos, eles funcionaram durante 210 anos, quando houve uma nova ruptura, com a expulsão dos jesuítas por Marquês de Pombal. Se existia alguma coisa muito bem estruturada em termos de educação, o que se viu a seguir foi o mais absoluto caos. E esse caos, ele continuou até quando a família real veio para o Brasil, fugindo de Napoleão. Na verdade, não se conseguiu implantar um sistema educacional nas terras brasileiras. Mas a vinda da família real provocou uma nova rupção com o período anterior. A educação, no entanto, continuou a ter uma importância secundária. Por todo o Império, pouco se fez pela educação brasileira. E muitos reclamavam da sua qualidade ruim. Com a proclamação da República, tentou-se várias reformas, mas a educação não sofreu um processo de evolução que pudesse ser considerado marcante em termos de métodos. Até os dias de hoje, muito tem se mexido no planejamento educacional. A educação brasileira ela evolui em assaltos desordenados e em diversas direções. Eu vou falar sobre os períodos jesuítico e pombalino. Durante o período jesuítico, a educação no Brasil, todas as escolas que foram construídas, elas eram documentadas, elas eram regulamentadas por um documento. Esse documento é o Ratio Studiorum. E durante esse período, os índios, os jesuítas, eles encontraram uma certa dificuldade para ensinar os índios, porque eles não sabiam nem ler, os índios não sabiam nem ler e nem escrever. E no período pombalino, foi marcada essa ruptura com a chegada de Marquês de Pombal no Brasil, que ele expulsou os jesuítas, porque ele não tinha interesse nos ensinamentos jesuítas, e sim que as escolas servissem aos interesses dos estados. Mas Portugal, com isso, ele veio a ver que as escolas do Brasil elas estavam estagnadas, elas não estavam tendo desenvolvimentos, porque os professores eles eram muito mal pagos, reduzindo a educação no Brasil a nada. Nesse período pombalino só veio a ter melhorias durante a chegada da família real no Brasil. O período joanino, 1808-1821, ele se inicia com a chegada da família real ao Brasil. Então, Dom João VI, quando ele chegou aqui, ele investiu em cursos técnicos militares e abriu academias militares. Investiu também em curso superior, abrindo escolas de direito e de medicina. Trouxe de Portugal um acervo de mais de 60 mil livros, e com isso ele abriu a Biblioteca Real, abriu o Jardim Botânico, e uma coisa mais importante desse período foi a Imprensa Régia, que com a Imprensa Régia ele pôde divulgar as notícias para a população letrada. Infelizmente, nesse período, a educação brasileira ela ainda ficou assim no segundo plano. Já no período imperial, em 1822 e 1878, lembrando que Dom João VI ele voltou para Portugal, e Dom Pedro I, em 1822, ele proclamou a independência do Brasil e foi criado a primeira Constituição brasileira. Essa Constituição, no seu artigo 179, dizia que a instrução primária ela é gratuita para todos os cidadãos.
Em 1823, ainda nessa época, existia muita falta de professores. Então, para suprir essa necessidade, criou-se o método de Lancaster ou do ensino mútuo. O que era isso? Um aluno, ele ensinava para um grupo de 10. Isso tudo com a inspeção de um tutor. Em 1826, instituiu 4 graus de instrução, que foi pedagogia, os liceus, ginásios e academias. Em 1827, criação de pedagogias em todas as vilas e cidades e abriu também escola para meninas. Em 1834, as províncias passariam a ser responsáveis pela administração do ensino primário e secundário. E em 1835 surge a primeira escola normal do país em Niterói. Em 1837 foi criado o Colégio Dom Pedro II, e esse colégio ele tinha o objetivo de se tornar um modelo pedagógico para o curso secundário. Podemos observar que até a proclamação da República, em 1889, praticamente nada se fez de concreto pela educação brasileira. Bom, no período da Primeira República, de 1889 a 1909, e foi nesse período que foi adotado o modelo político baseado no sistema americano, com a intenção de transformar o ensino em formador de alunos para cursos superiores e não preparador. Apesar das críticas, pretendeu-se com isso tornar o ensino secundário em formador de cidadão e não como canal para o mundo seguinte. No período da Segunda República, de 1930 a 1936, com a Revolução de 1930, foi que o Brasil investiu na produção industrial. E essa realidade exigia uma mão de obra especializada. E em 1934, a nova Constituição dispunha que a educação seria um direito de todos, ministrado pelo governo e pela família. E em 1935, Anísio Teixeira criou a Universidade do Distrito Federal, onde se situava o Instituto da Educação. Estado Novo era para a Leila estar aqui presente, podendo falar dele. Por motivo ela não pôde comparecer. A Constituição de 1937 ela foi otorgada em novembro, com preparação de mão de obra de contingente, novas aberturas, enfatiza o ensino pré-vocacional e profissional. Propõe arte, ciência e ensino seja livre, iniciativa individual ou social. Mantém-se ainda a gratuidade e a obrigatoriedade do ensino primário. Também dispõe como obrigatório o ensino de trabalhos manuais em todas as escolas normais e primárias. É criada a União Nacional dos Estudantes, Centro Nacional de Estudos Pedagógicos, o INEP. Em 42, o ministro Gustavo Campanema são reformados alguns ramos do ensino. Em 22 de janeiro é criado o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI. 16 de junho, o decreto 4.481 dispõe sobre obrigatoriedade que estabelecimentos industriais empreguem um total de 8% correspondente ao número de operários imatriculados na escola Senai. O ensino ficou composto nesse período por 5 anos de curso primário, 4 anos de curso ginasial e 3 de colegial, podendo ser na modalidade clássico ou científico. 1 minuto. O movimento da Nova República a favor da escola pública universal e gratuita. É criada a Lei de Diretrizes e Base Educacional. Em 1946, na área da educação, determina a obrigatoriedade de ser cumprido o ensino primário e dá competência da União para legislar sobre as diretrizes de base da educação. A criação do Senai Aprendizagem Comercial, o SENAC, atendendo mudanças exigidas pela sociedade após a Revolução de 30. Em 53, a educação passa por administração pelo próprio Ministério, o Ministério da Educação e Cultura, o MEC. Em 61, a Prefeitura Municipal de Natal do Rio Grande do Norte
a técnica didática criada pelo pernambucano Paulo Freire propunha-se alfabetizar em 40 horas os alunos analfabetos. Com grande expansão das universidades no Brasil para erradicar o analfabetismo, foi criado o Movimento Brasileiro de Alfabetização, o Mobral. Meu nome é Marcelo, eu vou falar sobre o período militar, que é de 64 a 85. Esse período ele começou em 4 de abril de 64. O Senado anunciou a vacância do posto presidencial em 9 de abril. O decreto institucional número 1 tem um período de seis presidentes nesse período militar. O governo Castelo Branco ele foi para ser respeitando a democracia, mas por pressão política ele estabeleceu eleições indiretas para presidente e instituiu no partido o bipartidarismo. Só podia funcionar 2 partidos no Brasil. O segundo governo, Costa e Silva, criou o Mobral, FUNAI e Embraer e a Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais. E em 13 de dezembro de 68, decreta o ato institucional número 5. Governo de junta militar editou o ato institucional e a emenda institucional número 1, que incorporada à Carta de 67, o ato institucional número 5. Em 22 de abril, o Congresso Nacional foi reaberto para reeleger o próximo presidente, Médici, que só aceitou assumir se fosse pelo Congresso. O governo é considerado o mais duro e repressivo da época, conhecido como Anos de Chumbo. Milagres econômicos e obras faraônicas, como Transamazônica, Ponte Rio-Niterói. O governo Geisel anuncia a abertura política lenta e gradual e segura. Em 78, Geisel acaba com o ato institucional número 5, abrindo caminhos para a democracia no Brasil. Governo Figueiredo decreta a lei de anistia e, em 1979, restabelece o pluripartidarismo no Brasil, aonde vieram ter os partidos PSDB, PDM, PMDB, PT, e no dia 15 de janeiro de 85, o novo presidente da República, o deputado Tancredo Neves, é eleito, assim finando o tempo do regime militar. Boa noite. Período de abertura política, de 1986 a 2013. Após o fim do regime militar, a discussão sobre educação ficou mais ampla, não somente voltada à sala de aula, a didática, a relação entre professor e estudante e a dinâmica escolar em si mesmo. Foi criado um projeto de lei em 1988 pelo deputado Otávio Elício para a criação de uma nova LDB, Lei de Diretrizes e Bases. Sendo que, em 1992, o senador Darcy Ribeiro criou um novo projeto de lei, o qual foi aprovado em dezembro de 1996, somente 8 anos após o encaminhado pelo deputado Otávio Elício. Após o regime militar até os dias atuais, a fase marcante da educação foi o trabalho do economista e ministro da Educação, Paulo Renato de Souza, sendo que logo no começo do trabalho, ele instituiu o Conselho Federal de Educação e criou o Conselho Nacional de Educação, vinculado ao Ministério da Educação e Cultura. Ele também criou o Exame Nacional de Curso Soprovão, onde os alunos, ao final do curso, teriam que realizar uma prova, no qual poderiam somente assinar a ata de presença e retirar, sem, ao menos, responder para alguma questão. E esse provão também valeria como uma avaliação de instituições. Para concluirmos, podemos dizer que nesse período, com tudo o que foi falado já, que é necessidade de um novo modelo de educação, visto que os modelos antigos e o atual não visam a qualidade da educação. É necessário um novo modelo que seja eficaz e que atenda às necessidades da população brasileira. Boa noite, muito obrigado.